Irmão, aqui estamos mais uma vez para falar do que é bom, para falar da palavra. Nós falamos de Ananias, Misael e Azarias, falamos de Mardoqueu ou Mardocai, e hoje nós vamos falar de José, do Egito, chamado José do Egito. Nós vimos qualidades em Ananias, Misael e Azarias, qualidades em Daniel, qualidades em Mardoqueu, e nós vamos ver hoje qualidades em José, filho de Jacó. Nós vamos ler aqui, irmãos, no livro dos Salmos, capítulo 105, verso 15 a 22. Quando um homem se coloca na presença de Deus para servir a Deus e rejeitar o que o mundo oferece. Aqui o salmista está falando de José, a respeito de José, que o Senhor fez. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertara com grilhões e a quem pusera em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor, o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos, e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Fez governador de sua casa e toda a sua fazenda. Agora nós vamos lá, irmãos, para essa parte que diz aqui: cujos pés apertara com grilhões e a quem pusera em ferros. Esta parte não está lá no livro de Gênesis. Não está lá. Por isso que eu enfatizei esta parte aqui. Nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 39, versos 6 a 9. Gênesis 39. Capítulo 6 a 9. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu que depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmão, quando José foi vendido, primeiramente, quando os irmãos de José quiseram matá-lo,
Porque José tinha sonhos. José sonhou uma certa vez que ele estava no campo e o seu molho crescia mais do que o dos seus irmãos, e ele ficou de pé, e os 11 molhos dos seus irmãos rodeavam o seu molho. Ele contou esse sonho para os seus irmãos. Também outra vez ele contou outro sonho que ele teve, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele contou isso para seu pai, e seu pai não gostou, os seus irmãos também. E o seu pai disse: porventura nós havemos de ajoelhar diante de ti? Por isso os seus irmãos tinham inveja de José, porque tudo o que eles faziam de mal no campo, José contava para o seu pai. Também tinha esse problema, irmão, de nós queremos contar tudo que vemos. Tem esse problema também. Tem esse problema também. Porque José tinha 11 irmãos. E ele, fazendo isso, jogava os seus irmãos contra ele. E por isso os seus irmãos resolveram matá-lo. Mas Rúben salvou José e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos jogar nesse poço aqui ele. Não vamos matar ele agora, vamos jogar nesse poço. E depois vemos o que nós vamos fazer com ele, para salvar ele. E o Rúben tinha saído, eles também tinham saído, depois eles voltaram. E eles viram que vinha uma caravana de ismaelita. Mas Judá também, quando eles quiseram matá-lo, Judá também intercedeu por eles. Porque era sangue, era irmão deles. E Judá disse: por que vamos nós manchar nossas mãos do sangue do nosso irmão? E como viram esta caravana de ismaelitas que ia para o Egito, eles resolveram vender José. E eles venderam José para esses ismaelitas. E eles chegaram no Egito e lá venderam José outra vez. Só que Potifar comprou José e pôs na sua casa. Mas aqui, irmãos, que está a maravilha, quando a pessoa é obediente a Deus, quando ele faz tudo de acordo com a vontade de Deus, quando ele não erra para não agradar a Deus. Ele faz tudo conforme a vontade de Deus. José era justo, José era reto, José era ainda novo, muito novo ainda. E o Senhor começou a abençoar ele porque ele era reto para com Deus. E Potifar começou a gostar de José. Começou a gostar do seu comportamento, como ele se comportava, como ele agia. E passou-se os tempos e Potifar pôs ele em toda a sua casa, para tomar conta da sua casa. Ele administrava totalmente os bens de Potifar. Como ele disse que Potifar não sabia, a não ser o pão que ele comia, pôs tudo na mão dele. E ali a Bíblia diz que Deus começou, irmãos, a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Então, irmãos, José ficou ali e foi engrandecido por Potifar. Mas a Bíblia diz que José, ele era formoso. Era um moço muito bonito. E aqui está o problema da beleza, irmãos. O problema da beleza. E a mulher de Potifar pôs os olhos em José e quis deitar com ele. Quis ter um caso com ele. Mas José recusou. Ele recusou, irmãos. Isto aqui, ele recusou. Ele recusou, irmãos, e disse para ela: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José recusou isso, irmãos. José recusou isso. Não aceitou a oferta daquela mulher. Aquela mulher, irmãos, deveria ser também muito bonita. Sendo como que fosse, irmãos, porque Potifar, ele era como um ministro de Faraó. Ele quem resolvia tudo. E um certo dia, a Bíblia diz que José entrou lá para fazer o seu trabalho e ela outra vez deu a entender a José, para que José fosse se deitar com ela. E José recusou, e ela agarrou a José, e José correu para fora, só que as vestes dele ficou nas mãos dela. E ela começou a gritar, e José foi para a rua. Depois Potifar soube, veio para casa, e entrou, e ela falou tudo aquilo que ela tinha proposto em seu coração para fazer com José. Ela procurou se vingar de José. E Potifar entregou José ao carcereiro da prisão. E ali, irmão, na prisão ele foi posto em ferros. Ele foi acorrentado ali. Mas Deus era com ele. E com o tempo se passando, o carcereiro começou a ver a vida de José. E as coisas ali, irmãos, começou a melhorar na prisão. E o carcereiro pôs tudo na mão de José outra vez. Lá na casa de Potifar, ele tinha tudo nas suas mãos. Agora o carcereiro na prisão pôs tudo na mão de José e naquela prisão só existia bênção. Quando, irmãos, o homem, ele se coloca nas mãos de Deus, ele entrega a sua vida a Deus, para que Deus trabalhe na sua vida, ele é honrado. Deus honra ele. Deus o guarda, Deus o abençoa, Deus o dirige. Deus, irmãos, trabalha maravilhosamente na mão desta pessoa. Por isso que é bom, irmãos, ser obediente a Deus. Rejeitar as coisas do mundo, irmãos, e se voltar para Deus. Este, irmãos, é o mistério de muitas pessoas ser usado por Deus. Quando ele se entrega totalmente a Deus. Quando ele rejeita os prazeres desta vida para se entregar a Deus. E José ali, irmãos, obedecendo a Deus, honrando a Deus, Deus o abençoou maravilhosamente. E ali, irmãos, Faraó foi mandado prender 2 homens, o padeiro Mô e o copeiro. E eles tiveram esse sonho ali na prisão e contou para José. E José revelou os sonhos para eles. Revelou o sonho do copeiro Mô e do padeiro. O padeiro foi enforcado, mas o outro foi exaltado, foi levantado. O copeiro do rei, irmãos, é quem dava o vinho, é quem estava ali diante do rei para servi-lo. Ele dava o copo, o vinho na mão do rei. E ele foi levantado outra vez. E passou-se os tempos que as coisas de Deus, irmãos, Deus fez com que o copeiro esquecesse de José. Deus agiu aí, irmãos, para que no tempo certo José fosse levantado. E ali agora José ficou na prisão. E José tinha dito com ele, tinha falado com ele antes. Quando tu chegar à presença do rei, fala de mim para o rei. Fala de mim. José queria sair da prisão. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. José ainda ficou bastante tempo ali naquela prisão. E o faraó teve
2 sonhos, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas magras comiam as gordas. Também ele teve um sonho com 7 espigas de milhos bem carregadas e 7 espigas também secas, e aquelas espigas secas devorava aquelas espigas verdes. E Faraó teve esse sonho já muito tempo depois, e ele falou desse sonho, e o copeiro se lembrou. Agora Deus fez o copeiro se lembrar de José. E o copeiro se lembrou de José e falou para Faraó. E Faraó mandou tirá-lo da prisão. Lavou José, vestiu vestes novas nele e foi levado à presença do rei. E ali, irmãos, ele revelou o sonho para Faraó. Ele revelou o sonho para Faraó. E Faraó agora disse para os seus grandes: porventura acharemos alguém em todo o Egito que tem o espírito dos deuses, como este varão tem? E Faraó disse, e José disse para Faraó: olha, Faraó, escolhe uma pessoa de confiança tua e põe em todos os negócios, todos os seus negócios. Compra tudo, todos os alimentos que tiver em volta do reino, compra tudo. E Faraó disse: porventura poderemos achar outra pessoa melhor do que este varão, que me revelou todas essas coisas? E Faraó agora, irmãos, Faraó agora resolvia, irmãos, pôr tudo na mão de José. Pôs tudo na mão de José. Nós vamos ver aqui, irmãos, no capítulo 41 de Gênesis, capítulo 41, versos 38 e 44. 38 a 44. Veja, irmãos, o que acontece quando a pessoa é fiel a Deus. Veja o que acontece quando a pessoa é fiel a Deus. Quando ele honra, irmãos, o nome de Deus, Deus o exalta. Deus o exalta. Um homem que foi para o Egito como escravo, foi vendido como escravo, ficou na casa de Potifar como senhor daquela casa. Depois da casa de Potifar, ele foi para a prisão. A sorte de José não era boa. Agora, ele sai da prisão e vê o que aconteceu, irmão. E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará
a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Veja, irmãos, o que Deus faz com a pessoa quando ele não se desvia da sua palavra, quando ele guarda a sua palavra. O que Deus faz com a pessoa. Veja aqui o que Faraó disse aqui para José. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestidos de linho fino. Somente se vestia de linho fino, irmãos, pessoas do alto gabarito. Pessoas muito, muito mesmo de alto gabarito. Poderia vestir linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha, e exclamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão. Eu o sou. Eu o sou. Ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ninguém fazia nada agora. Faraó deu tudo na mão de José. Ninguém faria nada no Egito sem consultar a José. Tudo tinha que passar pela mão de José. E agora, irmão, nós voltando para Jesus. Nós devemos pregar no Velho Testamento, irmãos, e voltar para o Novo Testamento. Agora quando Jesus disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus entregou tudo na mão de Jesus. Lá Faraó entregou tudo na mão de José. Ninguém faria nada no Egito sem José. Ninguém ia a Faraó, ia a José. Porque se fosse a Faraó, Faraó dizia: não, vai a José. Vai a José. Se José mandar, está bem. Se ele não mandar, não está bem. Assim é com Jesus. Porque Jesus disse: tudo que pedir a meu Pai, em meu nome eu farei. Tudo que pedir, que se pede a Deus, em nome de Jesus, Jesus faz. Não é Deus que faz, irmãos, é Jesus que faz. Não é o Espírito Santo que faz, é Jesus que faz. Porque o Senhor, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Porque Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para ir a Deus, irmão, tem que ser por Jesus. Isto, irmãos, porque Jesus se entregou, irmãos. Jesus se entregou para ter esse privilégio. José, irmãos, preferiu ir para a prisão. Ele preferiu ir para a prisão a satisfazer os anseios da mulher de Potifar. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi honrado. Faraó deixou tudo nas suas mãos, entregou tudo nas suas mãos, para que ele resolvesse tudo agora. Ele foi o salvador do Egito. Foi o maior governador que o Egito teve em todos os tempos de existência, foi José. Porque Deus era com ele. Deus era na vida de José. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, no livro de Esté, o que aconteceu com Mardoqueu, que eu não tinha falado. No livro de Esté. Vamos ver aqui no livro de Esté. O que aconteceu com Mardoqueu. Esté, capítulo 8. Verso 1 a 2. Porque lá, a respeito de Mardoqueu,
quando Mardoqueu revelou aqueles que queriam matar o rei honrou. E aqui nós vamos ver, irmãos, quando a pessoa é sincera, quando a pessoa é honesta para com Deus. O que aconteceu com Mardoqueu? Quando Amã queria matar Mardoqueu. Quando Amã queria humilhar Mardoqueu. Naquele capítulo 8 de Esté. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esté, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Deus deu a Mardoqueu a casa de Amã. Irmãos, assim Deus faz com as pessoas. Mardoqueu foi leal com o rei Assuero. E Deus deu a casa de Amã para ele. O anel que tinha no dedo de Amã, o rei Assuero deu para Mardoqueu. E pôs ele como todas as coisas do rei, Deus entregou também a Mardoqueu. Para Mardoqueu resolver isso como se ele fosse o primeiro-ministro. Ele foi o maior homem, irmão, no reino de Assuero. Porque ele honrou a Deus. E ele honrou ao rei. Então, irmãos, nós vamos agradecer mais uma vez ao nosso Deus por isso, por essa palavra que ele nos deu. Que a misericórdia do nosso Deus seja com todos vós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossas vidas. Assim eu despeço em nome de Jesus. E até outro tempo, irmão. Divulga.